Sabe aquele momento, bem na hora do jogo ou no clímax da série, quando começa a chover e pronto, o sinal da TV some? Pois é, hoje a gente vai entender direitinho por que isso acontece. É uma briga entre a física e a sua antena, e é mais interessante do que parece. Essa frase aí, ela resume tudo, né? É a voz da frustração de quem está vendo a chuva levar embora o sinal. É exatamente esse o ponto de partida. A tecnologia moderna de um lado e a força da natureza do outro. E às vezes, a natureza dá um baile. Olha, a primeira coisa importante para entender é que a culpa não é do aparelho de TV e nem é azar. O que acontece é um fenômeno físico totalmente previsível que afeta milhões de antenas de TV via satélite por aí. É exatamente essa cena. A imagem começa a quebrar, a se encher de quadradinhos, o som pica e, de repente, a famosa mensagem, sem sinal. Isso não é um defeito, na verdade é o resultado de uma batalha invisível que está rolando lá no céu, entre o sinal do satélite e as gotas de chuva. Bom, então chegou a hora de a gente dar um nome para esse vilão invisível que acaba com as maratonas de séries. Ele tem um nome técnico, e entender o que ele significa é o primeiro passo para desvendar esse mistério todo. O nome do culpado é rain fade. É um termo em inglês, mas a ideia é simples: desvanecimento por chuva. Para engenheiros de telecomunicações, isso não é novidade nenhuma. Basicamente, as gotas de chuva entram no caminho do sinal, agindo como uma barreira que absorve e enfraquece a transmissão antes que ela consiga chegar na antena. E aí que fica a grande dúvida, né? Como é que uma coisa tão comum como a chuva consegue atrapalhar uma tecnologia que manda um sinal lá do espaço? A resposta, olha só, tá toda na física das ondas. Agora a gente entra um pouquinho na ciência da coisa. Mas calma, prometo que vai ser fácil de entender, sem complicação. O segredo todo está na relação entre a frequência do sinal, o tamanho da onda e o tamanho da gota de chuva. Guarda esse número, 12 GHz. A maioria das TVs por satélite que a gente tem em casa usa uma faixa de frequência chamada banda Q, que opera mais ou menos por aí, entre 10 e 12 GHz. É uma frequência super alta, e isso é, ao mesmo tempo, a solução e o problema. Então, vamos ligar os pontos. Uma frequência alta, como essa da banda Q, gera uma onda com um comprimento muito, mas muito curtinho. E o pulo do gato é que esse comprimento de onda é tão pequeno que ele tem um tamanho parecido com o de uma gota de chuva. Aí, quando a ondinha do sinal bate na gota, em vez de passar direto, ela é absorvida. O sinal perde força. O termo técnico para isso é atenuação. Quando ele chega na antena, já está tão fraco que o receptor não consegue mais ler a informação. E aí, a tela apaga. A analogia é ótima. É como tentar derrubar uma parede jogando grãos de areia nela. A areia, que seriam as ondinhas do sinal, simplesmente não tem força para passar. Ela bate e se espalha. É exatamente isso que a gota de chuva faz com o sinal da TV. E isso nos leva a uma comparação bem importante. Porque veja bem, nem todo sinal de satélite é igual. Existe uma outra faixa, a banda C, que é tipo a irmã mais robusta da banda Q. E ela se comporta de um jeito totalmente diferente quando chove. Essa tabela aqui mostra perfeitamente a troca que a gente fez. A banda C trabalha com uma frequência bem mais baixa, lá pelos 4 GHz. Isso gera uma onda bem mais longa, que simplesmente passa pelas gotas de chuva sem ser absorvida. Resultado, ela é super resistente à chuva. Mas qual a desvantagem? Para captar essa onda maior, a antena parabólica precisa ser gigante, com mais de 1,5 m, totalmente inviável para ter em casa. A banda KU, com suas anteninhas pequenas, foi a grande solução para popularizar a TV via satélite, mas ela veio com esse calcanhar de Aquiles, essa fraqueza contra o mau tempo. E se até agora parecia que a gente estava falando só de um problema para assistir TV, é hora de pensar maior. O tal do rain fade afeta muito mais coisa do que o nosso entretenimento. A regrinha de ouro é essa aí. Passou de 10 GHz, a chuva começa a virar um problema. E hoje em dia, quase tudo que a comunicação sem fio de alta performance opera nessas frequências. Olha só o impacto no mundo real. Sabe a internet via satélite que conecta lugares remotos? Ela pode cair. Sistemas de banco, transações em caixas eletrônicos que dependem desses links podem parar de funcionar. Até mesmo algumas conexões que ligam uma torre de celular a outra usam micro-ondas de alta frequência e podem ser derrubadas por uma chuva forte. Então, da próxima vez que a imagem começar a quadricular durante uma tempestade, lembre-se, o que está acontecendo ali na tela é o reflexo de uma batalha tecnológica em tempo real, a quilômetros de distância. E essa parte é fascinante. Aqueles quadradinhos, a imagem pixelada, não é o sinal simplesmente morrendo. Pelo contrário, é o seu aparelho lutando bravamente para sobreviver.
Ele está recebendo pedaços de informação toda corrompida pela chuva e usando algoritmos super complexos para tentar adivinhar e reconstruir os dados que se perderam. É a tecnologia na sua última linha de defesa antes do apagão total. E a gente termina com essa reflexão. A nossa fome por mais dados, por internet mais rápida, por tudo instantâneo, nos empurra para frequências cada vez mais e mais altas. Isso nos dá mais velocidade, claro, mas como a gente viu, também nos deixa mais vulneráveis a algo tão simples quanto uma chuva. A questão que fica no ar é como a nossa tecnologia vai continuar evoluindo para vencer essa tempestade invisível.